Olá, tudo bom? A gente vai dar prosseguimento ao capítulo 3, falando de produtos de vetores. Na aula anterior vocês definiram produto escalar, né, e viram algumas propriedades do produto escalar, lembrando um pouquinho aquele produto feito entre dois vetores que gera como resultado um valor real. Algumas daquelas propriedades a gente vai utilizar agora nessa análise que a gente vai fazer, que é do ângulo entre dois vetores, tá? A ideia agora é, se eu tiver dois vetores no plano ou no espaço, eu poder calcular, digamos que eu esteja interessado em definir qual é o ângulo formado entre esses vetores. Então vou dizer que esse seja o vetor U e esse seja o vetor V. Para a gente conseguir calcular esse ângulo, que é o que nos interessa, né? Eu vou chamar de θ, a gente vai fechar aqui, utilizando então uma coisa que a gente já viu, que é a subtração entre vetores, e utilizar agora num triângulo, que esse triângulo que foi formado, a gente vai utilizar um conceito de trigonometria, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é que vai me permitir calcular esse ângulo que é o que eu estou interessado, ok? Rapidinho aqui no canto, então, como era a lei dos cossenos, né? É válida para qualquer triângulo. Lembrar também que no triângulo os vértices têm letras maiúsculas por nome e os lados letras minúsculas. Digamos que eu queira o ângulo B. E o enunciado é que o quadrado do lado é igual à soma dos quadrados dos outros lados, então A ao quadrado mais C ao quadrado, menos o duplo produto dos lados que formam o ângulo, 2AC, vezes o cosseno do ângulo que eu quero. A partir dessa expressão eu isolaria então para achar o valor B, o valor do ângulo B, tá? Quando eu trago isso para cá, eu tenho que lembrar então que aqui são vetores, eu preciso pegar estes valores em módulo, né? Porque se eu estou falando aqui de medidas, eu preciso trabalhar com isso como o comprimento do lado do triângulo e, portanto, em módulo. Ou seja, esse equivalendo ao nosso lado B, a gente teria aqui um módulo de U menos V ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, de novo, o lado é comprimento é módulo, então eu tenho U ao quadrado em módulo, mais V ao quadrado em módulo, menos duas vezes o produto dos lados, então, de novo, né, comprimento, módulo de U, vezes módulo de V, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo formado pelos vetores U e V. Com essa fórmula, agora a gente precisa trabalhar um pouco, porque o que eu quero, na verdade, é achar o ângulo entre os dois vetores, certo? Esse espaço aqui, a gente vai precisar abrir. Como a gente está falando de módulo, que vocês viram na aula passada, módulo ao quadrado seria U menos V escalar com U menos V, o produto dele por ele mesmo, certo? E vou operar aqui a distributiva, então U vezes U escalar U, menos U escalar V, menos V escalar U, e mais, né, porque menos com menos, mais V escalar V. Isso a gente também já viu na propriedade dos módulos, né, que o produto escalar de um vetor por ele mesmo pode ser escrito como módulo desse vetor ao quadrado. Aqui também já se viu nas propriedades, né, que U escalar V era o mesmo resultado de V escalar U. Então esses dois termos são iguais, por isso eu posso escrever como 2U escalar V. E aqui V escalar V vai ser módulo de V ao quadrado. Tá? Essa parte inteira equivale a somente isso. Então agora isto aqui eu vou ter que igualar, né, a essa expressão. Tá bem? Então vou seguir aqui. Módulo de U ao quadrado menos 2U vezes V mais módulo de V ao quadrado
lembrando, essa é a primeira parte, igual a todo esse resto. Módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2, módulo de U, módulo de V, cosseno de θ, tá? No finalzinho do quadro. O que eu posso simplificar dessa equação? Esse módulo de U ao quadrado com este módulo de V ao quadrado com esse, e esse menos 2 com esse menos 2. Está sobrando para nós o escalar V é igual a módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ, que é a fórmula que vocês têm lá, certo? Mas como a gente, na maioria das vezes, vai estar interessado no ângulo, essa é uma informação que a gente vai analisar bastante no resto da disciplina, então vamos isolar o cosseno, que vai ficar como a divisão do produto escalar entre os vetores que formam esse ângulo, dividido pelo módulo desses vetores. Ok? Então observem que toda essa expressão agora vai depender, na verdade, do numerador, porque o denominador, em função dos vetores serem pegos em módulo, vai dar sempre positivo. Agora a gente precisa fazer algumas análises para ver que tipo de ângulo vai ser esse, se é raso, se é agudo, ou se é obtuso, ou se é perpendicular. Vou escrever aqui no canto a fórmula do ângulo que a gente acabou de deduzir, para poder fazer alguns comentários com vocês, tá? Sobre cosseno a gente já sabe tudo, né? No estudo de trigonometria a gente sabe os sinais do cosseno, onde é positivo, onde é negativo. Então essa informação vai definir para nós agora que tipo de ângulo eu tenho. Como eu já falei antes, esse denominador é sempre positivo, né? Porque a gente está trabalhando com módulos. Então a expressão vai ser positiva ou negativa dependendo apenas aqui do numerador. Ou seja, se o escalar V for maior que zero, esse ângulo então vai ser agudo. Porque o local, né, o quadrante onde o cosseno é positivo é no primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus. Claro, alguém pode perguntar, né, mas o cosseno também é positivo no quarto quadrante. É verdade, mas se vocês lembrarem das primeiras aulas ali que a gente trabalhou com ângulo entre vetores, a gente está definindo como ângulo sempre o menor ângulo, né? Então este ângulo para nós não interessa na prática, na hora do cálculo eu vou estar interessado nesse ângulo. Então se o produto for maior que zero, eu estou com um ângulo de primeiro quadrante, não de quarto, ok? Se por outro lado, este produto der menor que zero, então θ vai estar entre 90 e 180. Quando o número escalar, né, é negativo, a gente tem o cosseno no segundo e no terceiro quadrante. Do mesmo modo que a gente analisou aqui nessa sentença, né, nos interessa ficar no segundo quadrante, porque é o menor ângulo possível. Ok, e uma situação muito particular, né, bem interessante para nós, é quando esse produto dá zero, certo? Quando é que isso aqui vai dar zero, né? Eu vou pensar qual é o cosseno, quando é que eu posso ter o cosseno desses valores igual a zero, certo? Somente quando θ for 90 graus. 90 graus ou 270, mas acaba sendo equivalente para nós, né? Então essa é uma informação bastante preciosa, digamos assim, que a gente chama de condição de ortogonalidade. Quando dois vetores forem ortogonais, o ângulo deles, né, é de 90 graus, este cosseno vai dar zero, esse valor vai dar zero, certo? E aí, eu vou reescrever aquela fórmula aqui de novo, ó. Módulo de U sobre módulo de V. Nosso estudo se torna um pouco mais fácil para lembrar essa condição de ortogonalidade, porque eu não preciso me importar com isso.
Eu não preciso calcular o módulo do vetor ou levar em conta o módulo do vetor para achar o ângulo se eu souber, se eu calcular e ver que isso aqui já vai dar zero. Ok? Então a gente tem essas duas condições, bicondicionais, né? Se o cosseno for zero, os vetores são ortogonais, esse é o símbolo que a gente costuma usar, ou se eu souber que os vetores são ortogonais, obrigatoriamente o cosseno deles tem que dar zero. Partindo de novo da fórmula, né, do ângulo entre dois vetores, a gente vai introduzir um outro conceito agora que é chamado ângulo e cosseno diretor de um vetor, ok? Qualquer vetor que eu pegar faz ângulo com os três eixos coordenados, né? Lembra que a gente já definiu x, y e z como sendo os eixos coordenados, também para facilitar o nosso trabalho, os vetores da base canônica, né? Então qualquer vetor do espaço vai fazer ângulo com esses vetores. Me interessa analisar esses ângulos separadamente, que são os ângulos que a gente chama de ângulo diretor, ok? Num caso particular, a gente poderia até dizer que esse vetor V é congruente a um dos vetores, mas isso não anula o que a gente vai definir agora. Apenas, por exemplo, né, se V fosse congruente com x, o ângulo entre eles seria zero. Ou se fosse colinear, não necessariamente congruente, né, mas colinear, o ângulo também seria zero. Então a gente vai definir de um modo geral o que é ângulo e cosseno diretor. Tá? Estou chamando então de ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama, os ângulos que o vetor V faz com os vetores da base canônica, respectivamente. Bom, então, com relação àquele desenho, né, que a gente tinha na lâmina anterior, eu agora vou trabalhar com essa fórmula para descobrir os três ângulos diretores, que era o alfa, o beta e o gama, né? Respectivamente, então, o ângulo que o vetor V fazia com o eixo I, com o eixo J e com o eixo K. Tá? Mas a ideia é aproveitar essa mesma fórmula, então cosseno de alfa, tomando alfa como ângulo diretor, vai ser o vetor V escalar o vetor I. Dividido, então, pelo módulo de V vezes o módulo de I. Tá bem? Quando eu abro essa expressão, né, o que eu tenho? O meu V é um vetor qualquer do espaço, então tem coordenadas x, y, z. E o I é 1, 0, 0. Dividido pelo módulo de V, escalar o módulo de I. Na hora de fazer esse produto, né, x vezes 1 é x e é a única resposta que a gente vai ter no numerador, porque y e z são multiplicados por 0. No denominador só vai me sobrar o módulo de V, porque o módulo de I, dá para a gente ver até aqui que o vetor está escrito, o módulo desse vetor é 1. Então eu não preciso nem escrever no denominador. Então essa expressão é o que vai configurar para nós o cosseno diretor do primeiro ângulo. E isso eu vou fazer para todos os eixos, né? Então aqui eu consideraria agora, para calcular o cosseno de beta, eu teria que pegar V escalar J, dividido pelo módulo de V, escalar com o módulo de J. Analogamente, isso vai dar então que o cosseno de beta vai ser igual a Y sobre o módulo de V. Ok? E para o último ângulo, a gente estaria calculando o cosseno de gama, seria V escalar então com K, dividido pelo módulo de V sobre o módulo de K, e analogamente, lembrem-se, né, duas das coordenadas desse produto dá zero, está sobrando só para nós Z sobre o módulo de V, porque também o módulo de K é 1. Ok? Depois dessas definições, a gente vai trabalhar com algumas propriedades, tá? Eu vou reescrever aqui o que a gente acabou de definir, que é a expressão para os três ângulos, os três cossenos diretores, né? O de alfa, então, é x sobre o módulo de V,
o cosseno diretor com o eixo J, que é de beta, é y sobre o módulo de V, e o cosseno diretor de gama é z sobre o módulo de V. Tá? Vamos pensar numa coisa. A gente já tinha definido antes o vetor unitário, certo? Como é que era o cálculo do vetor unitário? Se eu tenho um vetor, eu divido esse vetor pelo seu módulo e obtenho o vetor unitário. Isso é interessante para nós em alguns momentos. Se eu reabrir essa expressão, eu posso dizer que o vetor V é x, y, z divididos pelo módulo de V. Ou ainda, 1 sobre o módulo de V multiplica x, y, z. Estou pegando esse 1 sobre o módulo de V como uma escalar, né? Estou transformando, na verdade, reescrevendo essa expressão no produto de um vetor por uma escalar. Lembrem que isso aqui é um valor numérico. E na hora de fazer o produto do vetor pelo escalar é multiplicar cada uma das coordenadas. Então, a gente vai ter aqui x sobre o módulo de V na primeira coordenada, y sobre o módulo de V na segunda coordenada e z sobre o módulo de V na terceira coordenada. O que isso aponta para nós, né? Que o vetor unitário tem então as mesmas coordenadas dos cossenos diretores. Isso é uma informação pertinente, bastante importante para nós. Tá? Então também posso escrever o vetor unitário se eu quiser, ao invés de escrever assim em coordenadas, eu posso escrever considerando aqui cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama, que vem a ser exatamente essas expressões. Bom, como a gente reescreveu, né, o vetor unitário em uma outra expressão, outra coisa que eu posso analisar que eu sei é que o vetor unitário tem módulo 1. Então, como é que eu extraio o módulo se eu considerar o vetor nessa expressão? Tá bem? Lembra, o módulo é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama tem que ser igual a 1. Certo? Então essa é uma segunda propriedade que a gente pode utilizar no momento em que se conhece os cossenos e os ângulos diretores. A gente para por aqui e nos encontramos aí no próximo vídeo. Obrigado.